Olá a todos, aqui é o professor Roberto Monteiro. Hoje vamos ver o assunto tensão e deformação na disciplina de resistência dos materiais. O primeiro tópico que nós vamos analisar é o que é tensão. A tensão, matematicamente, pode ser descrita através da razão entre força e área. Vejamos aqui. Aqui temos uma massa que, sob a ação da gravidade, exerce a força-peso sobre uma balança. A força atuando sobre essa área de contato representa, nesse caso, a tensão, considerando que a equação força sobre área trabalha exatamente força-peso sobre a área de contato, nesse caso aqui. A tensão se manifesta de diferentes formas, dependendo dos esforços que são aplicados. Então, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre tipos de esforços. Primeiro caso, temos aqui tração. Tração é o tipo de esforço que faz com que o elemento, nesse caso aqui é uma corda, tenda a ser esticado. Observe que aqui a corda suspende uma carga e o efeito que ocorre nesse movimento é no sentido de esticar a corda. Esse é o chamado esforço de tração. E as tensões que ocorrem nesse tipo de esforço são normais. Por quê? Porque, considerando o elemento corda, a sua seção transversal é perpendicular à linha de ação da força. Isso caracteriza tensão normal. Temos ainda o caso de compressão. Nesse exemplo aqui, um elemento que está sendo solicitado é a haste dessa balança. Observe que essa haste aqui, ela está sendo comprimida. Compressão significa esse esforço em que o elemento tende a encurtar. Então, o peso da fruta sobre a balança tende a comprimir a haste e esse efeito é transferido para a leitura da balança. Mas o elemento em análise aqui é exatamente essa haste. Observe que aqui também é o caso de tensão normal. Por quê? Porque a linha de ação da força é perpendicular à seção transversal do elemento que está sendo solicitado, tal como aconteceu no caso da corda que sofria tração no exemplo anterior. Mas existem casos em que não ocorre a tensão normal. Por exemplo, no caso do cisalhamento, nós temos que a força que vai ser aplicada sobre o elemento atua paralelamente à seção transversal desse elemento. No caso aqui, um exemplo bastante comum seria uma tesoura cortando um filme, uma película. Observe que a ação paralela das lâminas da tesoura faz com que a força atue paralelamente à seção transversal do elemento a ser cortado. Então, nesse tipo de esforço, cisalhamento, a tensão não é normal, é chamada tensão cisalhante e não será objeto do estudo nesse momento. É possível também que haja um conjunto de tensões para o mesmo esforço, no caso da flexão, por exemplo. A flexão aqui, tomando como ilustração esse arco, ela faz com que o elemento se curve mediante a ação de uma força. Mas as tensões que atuam aqui, elas são tanto de tração no arco exterior, compressão no arco interior, e ainda ocorre efeitos cisalhantes ao longo do seu comprimento. Então aqui nós temos um conjunto de tensões atuando em um esforço específico, que é o caso da flexão, que também não será objeto de estudo nesse momento. Nós vamos nos deter basicamente ao estudo da tensão normal. E vamos então observar o caso do material dúctil. O material dúctil é aquele que tem o seu comportamento histórico de deformação mediante a ação de tensão bastante longo.
ele tem aqui vários estágios. No caso, esse tipo de diagrama, ele é obtido a partir de ensaio de tração. A exemplo poderia ser uma barra de aço sendo tracionada, conforme a tensão aumenta, ocorre aqui o aumento na deformação. Então, quais variáveis temos aqui? A força, F, a área A, a razão entre essa força e essa área é o que caracteriza a tensão. Temos o comprimento L, que é o comprimento original da barra, e se nós calcularmos a razão entre a variação do comprimento conforme a tensão aumenta, essa variação do comprimento, chamada ΔL, dividida pelo comprimento inicial, é o que caracteriza a deformação. E o grau de deformação vai depender do módulo de elasticidade do material, conforme nós veremos daqui a pouco. Mas antes de observar como se comporta esse módulo, vamos analisar aqui que o diagrama apresenta fases distintas, né? Aqui temos a fase elástica, em que o comportamento do material no que diz respeito à variação da tensão e da deformação, ele tem dois aspectos que são bastante relevantes. Primeiro é que predomina uma linearidade, não em toda essa fase, mas em maior parte da fase elástica predomina uma linearidade, ou seja, a variação da tensão ela é diretamente proporcional à variação da deformação. O aumento da tensão e da deformação são linearmente proporcionais. E essa fase elástica também é caracterizada pela condição de que o material volta à sua forma e dimensão original após cessado o esforço, enquanto ele não ultrapassar o limite de elasticidade. Ou seja, se durante o ensaio for interrompida a ação da carga de tração sobre o corpo de ensaio, nesse caso a barra, então essa barra vai voltar à sua forma e dimensão original. Isso enquanto a tensão não ultrapassar o limite de elasticidade. A partir desse ponto, desse limite, nós temos que o material entra na fase plástica, ou seja, a deformação agora é permanente. Se por acaso o ensaio fosse interrompido em algum momento a partir desse limite aqui, a forma e a dimensão do objeto, do elemento, não retornaria à condição original, ficaria numa condição permanentemente deformada. E temos ainda o limite máximo de tensão, que dá sequência à ruptura do material. Então, com base nesse comportamento aqui, nós podemos dizer se o material é dúctil, porque o material dúctil é aquele que apresenta um longo histórico de deformação antes da ruptura. Nós vamos ainda observar, a partir desse diagrama, se nós separarmos uma parte dele, que seria essa parte linear, nós podemos ter aqui uma análise separada, que foi a proposta do Robert Hooke, considerando que o comportamento aqui é linear, ou seja, é uma reta, pode-se relacionar as variáveis y e x a partir de uma função do primeiro grau, a equação de uma reta. Aqui, o y seria a tensão, o x seria a deformação. E o que seria o a? O a, ele é o coeficiente angular dessa reta. Nesse caso, o a, então, seria chamado o módulo de elasticidade. Veja que no caso de materiais frágeis, né, o material sendo frágil, a deformação ela é praticamente insignificante. Não se tem uma quantidade significativa desse valor aqui. De modo que o que se observa é que, embora materiais frágeis possam alcançar sua ruptura com tensões muito elevadas, tais como podem ocorrer com material dúctil,
No caso do material frágil, essa ruptura se dá com uma deformação praticamente nula, né? Zero. E vamos então observar que, a partir das relações matemáticas que nós estabelecemos, é possível determinar a variação de comprimento de uma barra submetida a esforços de tração ou compressão. Primeiro, nós sabemos que tensão é força por área, mas tensão também é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, conforme nós vimos agora há pouco, né? Só voltando aqui um pouquinho, nós vimos aqui, olha, pela lei de Hooke, a relação que há entre tensão e deformação depende do módulo de elasticidade. Então, nós temos duas equações que trabalham tensão. A deformação, ela nada mais é do que a variação de comprimento em relação ao comprimento inicial. Então, se nós quisermos isolar essa variável aqui, que é chamada de ΔL, basta nós igualarmos essa tensão, força sobre área, com a tensão módulo de elasticidade vezes deformação, sabendo que em lugar de deformação entraria essa razão. E isolando aqui, ó, pondo em evidência, melhor dizendo, o ΔL, que é a variação de comprimento, nós chegamos a uma equação final, que permite determinar, então, qual é a variação de comprimento do elemento que está sendo tracionado ou comprimido. E essa variação de comprimento é dada pela razão força vezes comprimento dividido pelo produto módulo de elasticidade vezes área. Ok? Vamos então ver aqui um exemplo, vamos acompanhar a solução de um problema em seguida. Observe aqui, temos uma barra que está submetida a diferentes esforços, né? Aqui 5 toneladas, 7,5 toneladas, 2 toneladas, meia tonelada. Algumas forças são num sentido, outras em sentido contrário. Temos aqui a distância entre os pontos de aplicação de cada uma das forças. E para caracterizar essas distâncias, nós temos aqui letras que indicam esses pontos de extensão, né? A, B, C, D. Essa questão ela está na lista de exercícios e ela fornece dados que são o módulo de elasticidade do material, material que é um só. É o mesmo material de A a D. O módulo é de 1040 vezes 10 elevado a 3 kg-força por centímetro quadrado. A área da seção transversal é de 9,375 centímetros quadrados. Veja que aqui as unidades não estão no sistema internacional, mas isso não é um problema. A gente vai trabalhar com as unidades desde que sejam compatíveis entre si, sem necessariamente ter que fazer a conversão. No caso desse problema, pede-se para calcular a variação total de comprimento da barra. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Através daquela equação que nós vimos. Só que agora, aquela equação, ela fornece a variação de comprimento para um trecho individual. Mas se eu tenho 3 trechos aqui, para ter a variação total do comprimento, ΔL total, basta somar a variação em cada trecho. Tá claro isso aí? Veja só. Eu vou ter essa mesma equação aqui, essa mesma fórmula, né, para resolver o ΔL no trecho AB, no trecho BC e no trecho CD. Após resolver cada trecho, no final eu vou somar e obter então a variação total do comprimento da barra. Ok? Vamos ver aqui. Primeiro vamos analisar o trecho AB. No trecho AB, vamos observar esse intervalo de A a B. Imagine que eu pudesse aqui arrancar um pedaço desse trecho, né? Só cortasse aqui e analisasse o que temos à esquerda e o que temos à direita. Antes de mais nada,
É bom lembrar que qualquer que seja o trecho que nós analisarmos, haverá o equilíbrio de forças de um lado em relação ao outro. Então, se aqui diz que a força é de 5 toneladas, obviamente do outro lado vai ter que ser também 5 toneladas. E a gente pode conferir isso resolvendo o que é que ocorre do lado direito. Ó. Do lado esquerdo eu estou vendo aqui. E à direita o que acontece? Temos 7,5 toneladas tracionando, né? Temos 2 toneladas comprimindo, meia tonelada comprimindo. O saldo dessa soma aqui vai resultar em 5 toneladas. E é uma força de tração. Então aqui o elemento está sendo tracionado dos dois lados, né? Com a força de 5 toneladas que se equilibram, claro. Então o cálculo da variação do comprimento no trecho AB nada mais é do que a força 5.000 kg força. Lembrando que aqui é 5 toneladas, corresponde a 5.000 kg força, certo? É bom destacar que essa força é de tração, porque aqui nós observamos que a tendência é aumentar, esticar. Portanto, a variação do comprimento é positiva, né? No caso do sinal positivo, dispensa-se o sinal, mas compreenda que aqui a tração indica que a força atua positivamente no sentido da variação do comprimento. Em seguida temos a distância, né? O comprimento do trecho AB, que é de 60 centímetros. Abaixo temos o módulo de elasticidade, que já foi dado antes, né? Sem querer eu cliquei aqui, mas voltando. Aqui é 1040, não é 1,040 não. Aqui é 1040 vezes 10 elevado a 3 vezes 9,375. Esse módulo aqui é em quilograma-força por centímetro quadrado e essa área aqui é em centímetro quadrado. O resultado está aqui, 0,030769. Observe aqui, a unidade é em centímetro, né? Eu escolhi trabalhar com um mínimo de 5 algarismos significativos. Então veja aqui, como é que eu conto o algarismo significativo? Partindo da esquerda para a direita, o primeiro algarismo diferente de zero que aparecer é o inicial, e a partir dele todos que vierem serão algarismos significativos. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Esse zero aqui à esquerda não é significativo. Então só lembrar. O primeiro algarismo da esquerda para a direita que for diferente de zero será o primeiro algarismo significativo. A partir dele você vai contar 5 com ele, né? 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes o mínimo que eu uso é 5. Poderia usar 6 também. Vamos ver aqui o trecho BC. No trecho BC temos o mesmo caso, a mesma análise, né, do que foi feito em AB. Vamos extrair aqui um pequeno pedaço e observar o que é que temos à esquerda do trecho BC. Temos uma força de 5 toneladas tracionando, 7,5 toneladas comprimindo à esquerda, e à direita temos 2 toneladas comprimindo, meia tonelada comprimindo, né? Comprimindo porque está empurrando como se quisesse encurtar o elemento. O saldo dessa operação aqui, 5 toneladas para a esquerda, 7,5 toneladas para a direita, vai ser 2,5 toneladas do lado esquerdo comprimindo, com 2,5 toneladas do lado direito comprimindo. Então, nesse caso, o trecho BC claramente sofre compressão. Se esse trecho está sendo comprimido, o que acontece com a variação do comprimento? Ela ganha um sinal negativo. Esse menos aqui indica
que no trecho BC o elemento vai sofrer o encurtamento, né? Lembre que ΔL é a variação de comprimento. Se o trecho sofre compressão, essa variação é negativa, porque ele vai encurtar, ele não vai esticar. Então, utilizando a força compressiva, menos 2.500, tá aqui. Novamente lembrando que aqui é 2,5 toneladas e transformando em quilograma-força, 2.500 kgf. Aqui a extensão do trecho, 90 centímetros. Novamente temos aqui o módulo de elasticidade, que é 1040 vezes 10 elevado a 3 quilograma-força por centímetro quadrado. Aqui a área, 9,375 centímetros quadrados. E o resultado dessa operação vai ser menos 0,023077. Então, novamente aqui, 5 algarismos significativos, né? A gente conta da esquerda para a direita. O primeiro algarismo diferente de 0, tá aqui, é o 2. E aí temos 5, contando a partir do 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aí alguém pode perguntar, professor, e o 0, ele é significativo? Sim, se ele vier após o primeiro algarismo diferente de 0 da esquerda para a direita. Esse 0 aqui, ele torna-se significativo por quê? Porque ele está à direita de algarismo que é diferente de 0. Mas se estiver à esquerda, não é significativo. Tá claro? Veja bem, no trecho CD, nós observamos novamente aqui o mesmo tipo de análise. O que atua à direita e o que atua à esquerda. Se nós cortássemos aqui, arrancássemos o pedaço, né, teríamos à esquerda 2 toneladas tracionando, 7,5 toneladas comprimindo, 5 toneladas tracionando, à direita meia tonelada comprimindo. Veja que eu nem precisaria fazer esse cálculo aqui, porque eu já sei que essa conta vai ter que dar igual ao que tem do lado direito. Em todos os trechos o equilíbrio é estabelecido. Então, se eu conheço um lado, eu já posso então subentender o outro lado. Essa conta aqui vai ter que dar também meia tonelada. E novamente é uma força compressiva, né? Compressão atuando nesse elemento resulta em sinal negativo. Então, no trecho CD, nós temos compressão, a variação do comprimento no trecho CD, ou seja, ΔLCD, vai ser igual a menos 500 vezes 120, que é o comprimento desse trecho. Veja, sempre se trabalha no L o comprimento do trecho em análise. Nunca coloque comprimento total, não. Sempre é o comprimento do trecho, né? Sobre, novamente aqui, o módulo de elasticidade e a área. E o resultado é menos 0,0061538. Novamente aqui, 5 algarismos significativos, né? Contando da esquerda para a direita, o primeiro valor diferente de 0 está aqui, é o 6. A partir dele, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa precisão aqui, esse nível de precisão, é o mínimo que é exigido nessa disciplina. Não trabalhe com menos do que 5 algarismos significativos. Não importa se vai usar notação científica, se vai escrever na forma extensa, como está aqui. Qualquer que seja o caso, utilize 5 algarismos significativos para as respostas. Seja ΔL, força, módulo de elasticidade, o que for, é recomendado o mínimo de 5 algarismos significativos. Então, como é que ficaria o comprimento, ou melhor, a variação total do comprimento da barra?
Lembrando daquela fórmula inicial, nós temos que somar as variações individuais de comprimento em cada trecho. Então, somando, lembrando que nos trechos em que ocorre compressão, o sinal é negativo, a soma dos ΔLs AB, BC e CD resultou em um valor positivo. Quer dizer, apesar da barra sofrer compressão em dois trechos, mas o saldo final aqui da conta, né, é que ela ainda assim está sendo esticada, porque o ΔL total é positivo. Transformando esse valor numa notação científica, nós temos então que a variação total do comprimento é igual a 1,5382 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Entenderam? Então ficamos por aqui. Até breve, amigos.